Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Nós vamos ler apenas um versículo e eu gostaria de tratar sobre o justo viverá pela fé. Eu quero falar um pouco sobre essa passagem do qual Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma, para que eles continuem firmes na presença do Senhor, para que eles vivam pela fé. Então hoje eu quero desafiar você a viver pela fé. Não é fácil, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? O justo viverá da fé. Diz assim a palavra do Senhor: porque nele, em Cristo, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Vamos ler todos juntos esse versículo? Porque nele, em Cristo, se revela a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por isso nós te pedimos que o Senhor nos traga entendimento dessa passagem, no qual Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor faça resplandecer a luz sobre o nosso rosto e que nós possamos, Pai, à medida que refletimos acerca desse texto, o Senhor nos traga o verdadeiro entendimento e aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pois nós oramos por causa da Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O que é viver pela fé? A expressão aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé, conforme nós lemos o texto, irmãos, significa que a fé, ela deve estar presente na vida do crente, do princípio ao fim. O cristão, irmãos, ele precisa ter fé, ele precisa acreditar. Por quê? Porque ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, irmãos, o primeiro passo de fé é de obedecer. Então não é uma obediência cega, sem entendimento, ao ponto de fazermos tudo em nome de Deus, achando, irmãos, que estamos obedecendo ou fazendo a vontade do Senhor. Quando agimos assim, irmãos, nos frustramos e enganamos a nós mesmos. Então esse primeiro passo de fé, ele tem que gerar uma obediência verdadeira aos seus preceitos, uma obediência verdadeira à sua palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmãos, que moldará a nossa vida. É a palavra de Deus que vai mudar a nossa maneira de viver e de ver as coisas. Ou seja, nós não andaremos mais conforme aquilo que achamos. Nós não andaremos mais conforme a nossa vontade, irmãos, mas nós andaremos conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós entendemos, irmãos, o que é viver pela fé, nós passamos a experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus e a agradável vontade do Senhor. Então, depois deste primeiro passo, o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar a nossa vida a Ele, depender totalmente dEle, prosseguindo com fidelidade a Deus durante toda a nossa jornada terrenal. Então é isso que o Senhor, irmãos, espera de nós. Sermos dependentes dEle, sermos fiéis a Ele. Não, irmãos, negociarmos a nossa fé com as coisas deste mundo, mas vivemos uma vida sob o seu governo. É isso, irmãos, que nos projetará para a eternidade com Deus, que é a vida eterna. Então, não basta apenas ter fé. As pessoas às vezes costumam dizer: não, mas eu tenho fé. Não basta, irmãos, apenas confiar. As pessoas também dizem: eu confio em Deus. Não basta apenas acreditar, irmãos, e achar que é dependente dele. Não, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu tenho fé no Senhor, Ele me basta. Mas é necessário também, irmãos, manter-se fiel até a morte, ou até que Ele venha. Como disse o apóstolo João: não tema as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Então, isso é viver, irmãos, pela fé. Outro fato interessante que a Bíblia nos apresenta, irmãos, é que antes do apóstolo Paulo mencionar essa expressão, o justo viverá pela fé, ela já se encontrava no Antigo Testamento. Então foi o profeta Abacuque, irmãos, quem a utilizou pela primeira vez em seu livro, no capítulo 2, verso 4, que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, naquele contexto, irmãos, ou nesse contexto que acabamos de ler, esse verso, o justo viverá pela fé, irmãos, o profeta Abacuque profetizava aos israelitas durante o cativeiro babilônico. Eles estavam numa situação muito difícil. Então, eles estavam vivendo e colhendo o que plantaram. Eles escolheram a desobediência. Eles escolheram rejeitarem a Deus. Eles escolheram, irmãos, se afastarem de Deus. Ou seja, eles haviam virado as costas para Deus. Eles não estavam mais vivendo pela fé. Então eles haviam escolhido os seus próprios caminhos. Era nisso que eles acreditavam. Era nisso que eles confiavam. Então eles, por haverem escolhido os seus próprios caminhos, irmãos, isso fazia o que é contrário, viver pela fé. Então Deus levanta quem, irmãos? Um povo, os babilônicos, um povo mau, um povo perverso, para quê? Para discipliná-los. Por quê, irmãos? Porque eles achavam que eles eram autossuficientes. Passaram a não mais acreditar em Deus. E para trazer de volta ao caminho que eles haviam se desviado. Então esse foi um dos períodos mais marcantes e sombrios na vida do povo de Israel. Marcado por grande destruição e sofrimento. Então eles não apenas sofreram, mas foram humilhados, foram massacrados, porque escolheram viver da sua maneira. Sabe por que muitas pessoas vivem a vida que vivem? Porque elas escolheram viver longe de Deus. Quando nós vivemos longe de Deus, irmãos, há sofrimento. Quando nós vivemos longe de Deus, irmãos, nós somos humilhados. Nós somos massacrados. Não porque nós sejamos melhores do que os outros, mas é porque são as escolhas que fazemos. Deus, então, mantinha a promessa para Israel de vida e de esperança. Deus, irmãos, tem promessas de vida e de esperança para nós. Deus iria, irmãos, restaurá-los. Deus iria resgatá-los. Deus iria salvá-los. Mas era necessário que eles tivessem fé. Era necessário que eles acreditassem verdadeiramente no Deus que eles diziam servirem. Que eles deveriam viver essa fé, irmãos. Não uma fé morta, uma fé deturpada, mas uma fé viva no Senhor Deus. De que forma? Acreditando e se voltando para Ele. Então esse é um tipo de fé, irmãos, que agrada a Deus e gera esperança. Uma fé que se volta para Deus. Uma fé que nos leva ao arrependimento. Então esse é o tipo de fé que Deus espera de nós, assim como esperou do seu povo. Uma fé que confia sem medo. Uma fé que não duvida. Uma fé que não vira as costas para Deus quando as coisas não vão bem ou não saem da forma como nós gostaríamos. Muitos irmãos viram as costas para Deus quando as coisas vão de mal a pior. Mas o que o Senhor espera, irmãos, é uma fé que mesmo diante das circunstâncias ou das adversidades, traz esperança. E, sobretudo, obediência debaixo do governo de Deus. Essa é a fé, irmãos, que o Senhor espera que tenhamos. Viver pela fé no Antigo Testamento significava confiar em Deus e ser obediente a Ele, independente das circunstâncias que o cercavam. Olha o que Deus, irmãos, havia feito para o povo de Israel. Deus havia livrado, Deus havia suprido as suas necessidades no deserto, onde não havia como plantar, não havia como tirar água, mas Deus então supria eles tanto com a alimentação quanto com a bebida. Mas eles, irmãos, se esqueceram dos feitos do Senhor. Eles se esqueceram daquilo que Deus poderia fazer a eles.
No Novo Testamento, irmãos, essa ideia que foi construída no passado, que o justo viverá pela fé, ela é retomada nessa nova aliança, através do apóstolo Paulo. E se relaciona agora ao tema da justiça, de vivermos conforme a vontade do Senhor, que é revelada, irmãos, através da misericórdia e bondade de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, a fé do Antigo Testamento tinha essa relação com os atos de justiça, né? Através dos ritos sacrificiais. Se alguém pecasse, o que eles deveriam fazer? Separar ali uma oferta para sacrifício ao Senhor, e assim ele era justificado, né? Ele matava, oferecia aquele animal para ser justificado e perdoado os seus pecados. Então ele deveria oferecer essa oferta, esse sacrifício. Hoje, irmãos, nós não precisamos sacrificar nada. Nós só precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender e voltar a entender que agora quem é essa oferta viva, esse sacrifício vivo, é Jesus Cristo. Então, na nova aliança, irmãos, não é mais necessário o sacrifício, não é mais necessário essa oferta para que os nossos pecados ou para que nós sejamos justificados. Cristo passa a ser, irmãos, essa oferta. Cristo passa a ser esse sacrifício vivo, conforme registrou o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 10 ao 12, que diz: e foi porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, oferecendo a si mesmo uma só vez o seu próprio corpo em sacrifício, que nós somos limpos do pecado. Olha que maravilha, irmãos. Fomos limpos do nosso pecado, porque Cristo se fez maldição no madeiro. Cristo se ofereceu, irmão, uma vez como sacrifício vivo, como sacrifício perfeito e como sacrifício absoluto. Cristo, sim, irmãos, foi esse sacrifício perfeito, suficiente e absoluto. Amém? Ainda, irmãos, no Antigo Testamento, a fé tinha também relação com o cumprimento da lei. Ela tinha relação com os atos de justiça, e ela tinha relação com o cumprimento da lei. Por mais que o homem tentasse cumpri-la, a própria lei mostrava que ele era incapaz, como bem disse o apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Percebe, irmãos, que mesmo que nós tenhamos o desejo de cumprir todos os mandamentos, se nós falharmos em um, nós falhamos em todos. Isso mostra, irmãos, exatamente a nossa incapacidade de cumprir. Ou seja, Tiago aqui vai dizer que se guardasse um e não guardasse as demais, teria descumprido toda a lei. Então, era impossível que o homem, em sua natureza caída e corrompida, irmãos, cumprisse integralmente toda a lei. Então, Paulo vai dizer ainda aos Gálatas, capítulo 3, verso 11, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ah, mas eu cumpro pelo menos 9 mandamentos. Você não vai ser justificado pela lei. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo vai demonstrar, irmãos, através dessa expressão, que a fé ou a justificação pela fé é um princípio que se estende desde o Antigo Testamento. Por isso que nós falamos que essa primeira expressão foi usada pelo profeta Abacuque. Paulo, como era, irmãos, um homem culto, ele sabia disso. Ele tinha conhecimento das Escrituras. Paulo, ele argumenta, irmãos, que a fé em Deus é esse meio pela qual todas as pessoas, uma vez convertidas a Cristo, são justificadas não pelas obras que fazem. Eu não sou justificado pela bondade que eu faço. Você não é justificado pela generosidade, por aquilo que você se compromete a fazer, mas você é justificado por causa do sangue de Cristo Jesus. Nós somos justificados, irmãos, pelas obras, não nossas, mas de Cristo, que mostra que somos pecadores. E a lei, ela continua, irmãos, nos acusando, porque ela não pode nos conceder a justiça.
Por outro lado, irmãos, o evangelho que Paulo pregava concedia justiça. E que evangelho era isso? O evangelho de Cristo. Paulo pregava esse evangelho que perdoa, esse evangelho que traz misericórdia, que mostra misericórdia. E essa pregação de Paulo mostrava também, através desse evangelho que ele pregava, quem somos verdadeiramente diante de Deus e o que pode nos tornar em Cristo. Então, queridos, Paulo vai dizer que todos pecaram, mas destituídos estão na glória de Deus. Essa é a condição que Paulo nos mostra através do evangelho que ele pregava. Ou seja, ele pregava que o evangelho e Cristo, irmãos, é o único meio que livra dessa condenação, que é a condenação da lei. Por quê? Além de trazer perdão, ele nos chama ao arrependimento. Então o evangelho não condena, irmãos. O que condena é a rejeição dessa graça que Cristo nos oferece, que é a salvação. Se as pessoas recusam ou rejeitam o evangelho, elas não estão rejeitando porque o evangelho as condena, mas porque elas não querem receber a graça que já foi dada por Cristo Jesus. Então a salvação, portanto, irmãos, não se alcança por meio de esforços humanos, ou méritos próprios, ou pela observância da lei. Você pode ser bondoso, você pode ser generoso, mas se você não se arrepender, se você não reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, de nada valerá a sua fé, de nada valerá a sua confiança no Deus que você diz confiar. Então, a salvação, irmãos, ela é alcançada tão somente pela graça, pelo favor imerecido de Deus, como um presente de Deus dado aos homens através da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Às vezes nós só falamos isso, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E esquecemos, irmãos, que ela não tem inferência nas obras ou méritos humanos. Então é somente pela fé e vivendo essa fé, irmãos, em Jesus, que Deus concede vida e justiça a fim de andarmos em conformidade com a sua vontade. Então o apóstolo Paulo, irmãos, deixa claro através dessa passagem o que é viver pela fé. Ele compreendeu, irmãos, que quem vive pela fé não esquece do que Deus fez no passado, não esquece do que ele faz no presente, e não se esquece do que ele ainda fará e será capaz de fazer, segundo a sua vontade. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, o justo viverá pela fé, resume o que é ser um fiel. Quem é fiel, irmãos, obedece. Quem é fiel, honra o Criador. Quem é fiel, não adora outras coisas ou seres mortais. Quem é fiel, não procura fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Então, quem é fiel, irmãos, foge das paixões mundanas, foge das paixões carnais, dos desejos do próprio eu. Quem é fiel, irmãos, adora somente a Deus. Quem é fiel, procura agradar a Deus através de suas ações. Quem é fiel, procura dar bom testemunho. Quem é fiel, irmãos, procura estar mais perto do Senhor. Como é bom, irmãos, estar mais perto do Senhor, fazer a sua vontade, fazer aquilo que Ele nos pede. Quem é fiel, irmãos, busca o verdadeiro conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Quem é fiel, irmãos, vive pela fé, independentemente, irmãos, das circunstâncias ou adversidades. Ele vive totalmente, irmãos, dependente de Deus. Quem é fiel, irmãos, confia somente em Deus. Quem é fiel não retrocede, mas persevera até o fim, ou até que ele venha. Isso, irmãos, é viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, viva pela fé, pois esta é a vontade de Deus, irmãos, não somente para mim, mas para você. Mesmo diante das lutas, viva pela fé. Diante das impossibilidades humanas, viva pela fé. Diante dos sofrimentos, dos infortúnios, viva pela fé.
pois você nunca estará sozinho, pois Deus estará sempre conosco. Deus estará sempre com você. Amém? Porque essa foi a promessa de Jesus. Eu estarei convosco até o final do século, ou até o fim do século. Então é isso, irmãos. Que nós possamos aprender, como o apóstolo Paulo, o que é viver pela fé. Viver pela fé é tudo isso. É confiarmos em Deus. É expressarmos o nosso amor para Deus. É caminharmos com Deus. É nos relacionarmos com Deus. É não barganhar com Deus. E acreditar que Ele sempre estará conosco em todos os momentos. Amém?